você a ficar de pé para adorarmos a Deus nesse momento. A equipe de louvor está louvando o nome do Senhor. E você feche seus olhos, adore o Senhor, se entregue nas mãos do Senhor. Amém? Vamos aproveitar esse momento especial. Em nome de Jesus. Você que tem sua harpa cristã nessa noite, abra no livro 124 da harpa cristã, adoração, aquele que é digno de honra, glória e louvor nessa noite. Glória a Jesus. Grande, mas
nós temos que dar, nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. E já vamos começar com as palmas, vai bateria as palmas, vamos lá, assim ó. Nós vamos começar, o ensaio ficou muito bom. Agora vamos cantar todos juntos o louvemos, bem bonito. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Vamos todos. Vai, deixa. Sai, vamos lá. Vamos lá. Na palavra de Deus, em Marcos 8, Marcos 10, está escrito vou falar acerca de você suplicar, interceder, orar, principalmente, clamar a Deus. Em Marcos 10, lá diz acerca de um cego, Bartimeu, que na palavra do Senhor diz que ele estava sentado à beira de um caminho, creio que as pessoas passavam para lá e para cá, e aquele cego sentado ali, ninguém enxergava aquele cego, apesar de todos enxergarem. O único cego ali era ele. Mas ele, sabendo que o Senhor Jesus ia passar ali naquele local, naquele lugar, ele começou a clamar. Aleluia! Você está aqui nesse lugar para clamar o nome dele, para buscar a Ele o que você precisa, para você pedir a Ele em oração o que você necessita. E eu quero deixar aqui para a igreja que quando entramos aqui nesse lugar, na casa do Senhor, devemos deixar tudo lá fora, nossas preocupações, nossas dores, nossa angústia, e entregar somente na mão dele, entregar nas mãos dele para que ele possa resolver nossos problemas, nossas dores, nossas preocupações, nossas aflições, porque não há outro Deus, não há outro lugar que você pode receber o que você precisa. E eu vou te convidar nessa noite para que você venha adorar juntamente conosco, para que possamos buscar aqui. Precisamos para a nossa alma, para a nossa dor,
presença do Senhor nas nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Maravilha do céu. Queridos, nós somos convidados a honrar o Senhor com a nossa fazenda, com as primícias de toda a nossa renda. Eu costumo dizer que oferta nós já propomos no coração diante do Senhor, já no início do mês, a gente já separa aquele valor para assim ofertarmos ao Senhor, com as primícias, Então não é aquilo que sobra, não é aquilo que se sobrar eu vou ofertar, não, é aquilo que é o primeiro, É o primeiro, é aquilo que é colocado em primeiro lugar. E se nós reconhecermos ao Senhor sobre as nossas finanças, sobre as nossa vida financeira, com certeza a Bíblia tem uma promessa de que o Senhor vai encher então os nossos lagares, e mosto, os nossos lagares transbordarão. Eu costumo dizer que já no primeiro dia, você pode sentar um instantinho, já no primeiro dia do pagamento, a gente vai lá fazer as contas, a gente coloca ali as nossas contas, mas em primeiro lugar está o Senhor. Amém? Você pode até dividir isso depois do restante do mês, dos cursos, ou dar de uma vez, não importa. O que importa é que você adore o Senhor com a primícia das suas rendas. Amém? Nós reconhecemos que a terra é do Senhor. Reconhecemos que todos nós pertencemos ao Senhor, como diz o salmista. E entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Você pode dizer assim: eu trabalhei, com o meu esforço eu conquistei. Sim, querido, se o Senhor não mandar chuva para molhar a semente no campo, você não vai ter arroz e feijão por mesa. Vai ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai ter arroz e feijão. Um exemplo, Então nós temos que reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor e pertence ao Senhor. Amém? Ele é o Senhor sobre a nossa vida. São os meus esforços. Querido, se o Senhor não te der o fôlego de vida, você nem levanta da tua cama de manhã. Sabia disso? Então, mesmo a minha força, ela vem do Senhor. É permissão do Senhor. Então nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Dízimos e oferta não são uma questão de dinheiro, irmãos. É uma questão de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Também não está na quantidade, está no coração. Jesus estava perto do gasofilácio e ele olhou ali as pessoas depositando ali suas ofertas. E Jesus disse: esses homens ricos depositam quantias enormes de dinheiro, mas eles dão aquilo que está sobrando. Entrou uma viúva com 2 moedas, que era tudo que ela tinha. Jesus exaltou a atitude daquela viúva, não a quantidade, mas a atitude. Amém? Paulo, no Novo Testamento, ele diz que cada um contribua com aquilo que tem proposto no seu coração. Então, você deve adorar a Deus com o coração alegre, com alegria, não com tristeza, com constrangimento, mas entendendo, reconhecendo o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. É culto, irmão. Mesma forma que eu levanto a mão, ou que eu dou glória a Deus, ou que eu canto o hino, eu também oferto dízimos, faz parte da vida cristã. Então eu convido você a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos orar, vamos apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós temos o Pix aí da igreja, se você quiser contribuir, fique à vontade. Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, pela oportunidade, Senhor, de poder reconhecê-lo sobre as nossas finanças neste momento ofertório. Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida, ó Deus, o nosso dinheiro, nós ofertamos a Ti, Senhor, ó Deus, tudo, te agradecemos por tudo, pelo fôlego de vida,
pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos concede. Pai, muito obrigado por ser livre, muito obrigado pela graça, pelo poder do sangue de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Recebe a adoração nesse momento, Pai, por meio dos nossos dízimos e ofertas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós nos louvamos o Senhor, você está oferecendo ao Senhor Jesus. Você que entrou aqui nessa noite, você precisa de uma bênção. Você não pode resistir, você tem que tomar. Você tem que incomodar o texto nessa noite. Porque ele está aqui, está dizendo, o que queres? Porque eu sou aqui, meu filho, eu sou aqui, minha filha. E se fosse do seu querer, a sua vontade, Deus me propõe para estar aqui, me propõe no seu coração. Glória a Deus. Aleluia.
pastor Sérgio Carreira vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Tem muito tempo que eu conheço o pastor Sérgio Carreira, tem um bom tempo, mais de 20 anos, olha. Ele serviu comigo ali no Marcílio Dias, enfermeiro também, né? Agora a gente foi para casa, né? Tá só servindo ao Senhor, maravilha. Aí sua esposa, né? Amém. Depois vocês deveriam servir, né? Primeiro a Deus, depois a ela. Glória a Deus, maravilha. Irmã Sandra, glória a Deus. Vamos então orar pelo nome de Deus e apresentar o nosso Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, Pai, do pastor Sérgio, Pai, da sua esposa Sandra, que está aqui acompanhando. Pai amado, usa, Pai, o teu filho neste momento, dá a ele sabedoria, discernimento, Pai, o poder do Espírito Santo na transmissão da tua mensagem, da tua palavra. Senhor, toca em nossas mentes, em nossos corações, nos leva cativos a ti, Senhor, nos faz entender e compreender a tua vontade para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Graças a Deus. Pastor Sérgio, por vontade. Que maravilha. Podem sentar, queridos, por um instante. Quando eu pedi para abrir a palavra, vocês podem ficar em pé e reverenciar a palavra de Deus. Mas por hora eu quero dizer a paz do Senhor. Amém? Amém. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Que gratidão, que maravilha poder estar com vocês nessa conferência de oração, nesse sábado especial. Eu costumo dizer que todo domingo é especial, todo sábado, todo dia. Por quê? Porque estamos vivos, estamos com saúde, estamos na casa de Deus. Chego na igreja quarta-feira e falo que quarta-feira é especial, todo mundo tem diferente hoje. Tem diferente que eu estou vivo, que eu estou com saúde e que eu estou em condições de caminhar. Aleluia. Então agradeço a Deus em todo dia especial na presença de Deus. Amém? Então, que alegria estar aqui na igreja que o pastor Tarcísio pastoreia já há muitos anos. E é a segunda vez que estou pregando aqui, tem muito tempo que eu preguei aqui. Então, é motivo de gratidão poder voltar e rever o povo de Deus, rever essa localidade, e rever o meu amigo aqui também, com a sua esposa, e vocês, né, toda a amada igreja. Tá? Prazer e satisfação poder participar desta conferência importantíssima de oração. Ele já apresentou minha esposa, né, a Sandra, está aqui, nossa companheira já há 27 anos, sempre na batalha conosco, sempre na missão conosco ali. Tem os dois filhos, o Caio, a Karen, eles estão já crescidos, o Karen já casada, e estão lá na igreja deles, né, a Igreja Batista Luz, é a igreja dos meus filhos. Eu já fui dessa igreja, mas agora eu recebi a missão há 3 anos atrás de pastorear a primeira igreja batista em Parque das Palmeiras. Fica ali no Nova Iguaçu, tá? Ore por nós, ore por aquela agência do Senhor naquela localidade, tá bom? Ore por nossa vida, porque nós precisamos, tá bem? Para esta conferência, fui orar e pedir ao Espírito Santo o que eu iria falar. Porque é assim conosco, né? Os pregadores consultam o Espírito Santo sobre o que falar, porque nós não temos nada para falar. O Espírito Santo tem que derramar sua unção, sua bênção sobre nós, para poder a gente escolher um texto bíblico e trabalhar esse texto com a igreja e tirar proveito dali para a nossa vida. Então eu fui consultar o Espírito Santo e ele colocou no meu coração ministrar, pregar, ensinar em Atos capítulo 12. Eu te convido a abrir Atos capítulo 12. Vamos ler esse texto para poder a gente tirar algumas lições sobre oração para a nossa vida, para esta ocasião de conferência. Eu espero que no final da mensagem você saia daqui cheio de esperança, cheio de fé, renovado, restaurado e aprendendo sobre oração, tá? Espero que o Espírito Santo, que é o maior professor, possa nos ensinar essa noite através da minha vida. Olha o que diz esse texto aqui, que eu amo muito, tá? Como toda a Bíblia nós amamos, mas tem textos bíblicos que nos salta assim, sabe? A gente fica apaixonado por ele. E essa história aqui não foi à toa que o Espírito Santo tocou no meu coração, porque eu amo essa história. É Atos capítulo 12. Vou ler até o versículo 11 e 12, tá bom? Diz assim o texto: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro.
e eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo no dia da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos em oração. Amém? Estavam reunidos em oração. Podem sentar, querido. Obrigado pela reverência à palavra de Deus, ficando em pé. O contexto aqui dessa passagem bíblica é o seguinte: Herodes Agripa I é o imperador desta época. Herodes Agripa I era o imperador dessa época aqui de Atos capítulo 12. Ele era neto daquele Herodes chamado O Grande, que mandou matar as criancinhas lá em Belém. Lembra disso na Bíblia? Mandou matar as criancinhas, os meninos, até 2 anos. Ele é neto desse Herodes. E sobrinho de um outro Herodes, que mandou matar João Batista, decapitá-lo, botar a cabeça dele numa bandeja. Esse Herodes aqui, Agripa I, é parente dessa turma toda aí. Só gente boa, hein? Sai pra lá, em nome de Jesus, só gente boa. Então o contexto da época é o seguinte: esse Herodes Agripa estava reinando. E o que acontece? Ele não fazia parte do povo dos judeus, ele era romano. Por ser romano, o que acontece? Os judeus rejeitavam, os judeus ortodoxos rejeitavam esse Herodes, porque não era oriundo, de origem de Israel, o judeu. Eles eram governados por um romano. Isso pesava muito. E Herodes queria a atenção desses judeus ortodoxos também. O que ele fez? Politicamente, né? Por que ele mandou matar Pedro e matou Tiago? Por que ele prendeu Pedro na cadeia? Primeiro motivo, é porque ele queria popularidade entre os judeus ortodoxos também. Ele queria ficar bem na fita com esses judeus. Então ele pega Tiago, mata, e viu que esses judeus ortodoxos gostaram disso. Gostaram dessa situação. Então ele falou: pega Pedro, bota na cadeia, e depois da festa dos pães a gente vai matá-lo também. Vamos agradar esses judeus ortodoxos. Eu quero todo mundo para mim. O segundo motivo é porque Pedro era um grande líder da época. Pedro era um grande líder da igreja nessa época. E Herodes sabia disso. Afinal de contas, Pedro pregou no dia de Pentecostes. De 120 pessoas, deu um salto para 3.000 almas. Ele sabia disso. Porque essa fama, assim, a fama dos pregadores também, está correndo. Assim como aconteceu com Jesus, com Pedro e com os discípulos também. Pedro participou da escolha de Matias no lugar de Judas quando ele morreu. Pedro liderou essa troca, essa transição. Através da vida de Pedro, vários milagres aconteceram.
E esses milagres acontecendo, a fama de alguém que ora e as coisas acontecem, vai se espalhando. Então Pedro, nesta época, era um grande líder. E Herodes sabia disso. Mas Pedro e os discípulos tinham uma oposição. Eram os judeus não convertidos. Portanto, judeus ortodoxos, que mantinham aquela tradição judaica. Então não gostavam dos discípulos porque pregavam o cristianismo. Pregavam o Cristo vivo, que ressuscitou. Amém? Então esses foram os motivos porque Herodes Agripa I foi lá e matou Tiago. Não sabemos porque Deus permitiu, mas Deus é soberano. Tiago morreu, mas Pedro ainda estava onde? Na prisão. Ok? Esse é o contexto dessa passagem bíblica que nós lemos aqui. E eu quero agora tirar algumas lições para nós desse texto. Por quê? Porque Pedro estava lá, preso. E agora? O que essa igreja iria pensar? Ficar desesperada? O que essa igreja ia fazer? Era possível de ver esperança bater no coração dele. Era possível o desespero bater. Porque Pedro já estava com os dias contados. Já tinha uma sentença sobre a vida dele. Então, nesse momento tão crítico, nesse momento tão pesado, nesse momento de terror na vida daquele homem e na vida daquela igreja, o que eles fizeram? Diz o texto que eles foram orar. Diz o texto que a igreja estava orando. Então eu quero estudar com vocês algumas coisas sobre esta reunião de oração. Algumas coisas que me chamaram a atenção nesta reunião de oração pela vida de quem? Pedro. Ok? Primeiro ponto, no versículo 5, tem um detalhe importante aí. Tem alguns detalhes que irei pontuar aqui agora. Primeiro ponto aqui, primeiro detalhe que eu destaco aqui, sobre a oração. Diz o texto, versículo 5, que a oração era feita a quem? A Deus. Oração é feita a Deus. Você não ora para uma pedra, você não ora para uma madeira, você não ora para a lua, para o sol, você ora a Deus. Oração você fala com Deus. Então o que é oração? Quando oramos, falamos com aquele que está sentado no comando do universo. Quando oramos, conectamos o altar com o trono. Isso é oração. Quando oramos, unimos a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Isso é oração. Unir a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Alguém já disse assim uma vez: oração é para os fracos. É por isso que eu oro, porque eu sou fraco. Eu preciso de oração. Se alguém diz assim, eu não preciso orar, está errado. Se alguma igreja diz, eu não preciso fazer orações, reunião de oração, conferência de oração, está errado. Nós oramos porque somos fracos. E nós precisamos de Deus que é todo poderoso. E oração é conectar a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Há uma ligação. O fraco com o poderoso. Na oração acontece isso. Há uma rendição na oração. Só ora quem se rende, quem abre o coração para o Espírito Santo te conduzir através da oração. Então, quando oramos, ligamos o altar com o trono. A oração é algo maravilhoso na vida do ser humano. Alguém disse assim: a oração é a respiração da alma. É a respiração da alma, na hora do sufoco, na hora do aperto na garganta, na hora de você querer gritar. Orar, gente, é saudável. Orar, tem até uma pesquisa científica aí de um neurocirurgião que faz bem para o cérebro, faz bem para nós orar. Tem alguém em depressão, tenta puxar para a reunião de oração. Melhor lugar para a pessoa estar. Até porque a reunião de oração sempre tem menos pessoas, não é verdade? Não é verdade? A reunião de oração, todas as igrejas, é um momento que tem menos pessoas, mas deveria ter mais. Então, para quem está com uma síndrome do pânico, que não gosta de multidão, que gente está
está sendo apertado pela multidão, leva numa reunião pequena, leva na oração. Essa pessoa vai exercitar seu cérebro, essa pessoa vai trabalhar sua mente falando com Deus. Essa pessoa vai sair dessa reunião da oração cheia de Deus. Amém? Cheia de Deus. A tristeza vai sair, vai dar lugar à alegria de viver, a alegria da salvação. Tem gente que perdeu a alegria da salvação. Isso é terrível na vida do cristão, na vida do crente. Perder o prazer de estar salvo. É uma alegria que toda manhã tem que se renovar. Eu estou salvo em Cristo Jesus. Se eu morrer hoje, partir hoje, eu partir feliz. O Senhor tem prazer, tem inclusive nos levar, tá? Tem prazer de levar. Do ímpio não, Ele quer salvar. Mas o salvo, o Senhor quer chamar para Ele, tá? Eu trabalhava com um médico, que ele falava assim, peguei muita intimidade com esse médico, conversando muito. Ele falava assim, eu não gosto de operar pastores. Eu falei, por quê? Eles morrem. Porque Deus leva. Cirurgião cardíaco. Eu não gosto de operar pastores. Como é que eu fiquei? Um pastor trabalhando com ele, e todo mundo sabia que eu era pastor. Eu sou agente 007, o Tiago era pastor dele, então eu sou pastor. Eles me tratavam muito bem por isso, inclusive. É claro, a gente colocava respeito. Então as pessoas vão te respeitar. Se você for uma pessoa séria, eles sabiam que eu era, então me respeitava. Não tinha piada, não tinha brincadeira, me respeitava. Eu como o militar que era, e que sou, e também como pastor, me respeitava. Então o que acontece? Nós precisamos saber que Deus tem prazer em nos levar, tá? Por quê? Porque esse mundo não tem nada mais para nós, não somos daqui. Mas o ímpio, o que é ímpio? Aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador, Deus fica dando uma chance, uma oportunidade, até a hora que Ele também leva. Mas eu quero dizer para você que a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Tem poder através da oração, sim. Tem poder através da oração. E o primeiro ponto, então, para a gente não esquecer, foi o quê? Foi sobre a oração é feita a Deus. Então tem poder através da oração que é feita a Deus. A gente não recorre a pessoa, a ser humano. A gente não fica se confessando para um ser humano. A gente vai confessar nossas culpas e pecados para quem? Para Deus. Através da oração para Deus. Então o primeiro ponto aqui que me chamou a atenção nessa reunião de oração é que o versículo fez questão, de dizer oração por ele, por Pedro, a Deus. Fez a oração a Deus, tá? Não fez reclamação. Tem gente que não ora, fica fazendo reclamação. Deus não ouve reclamação, Deus ouve oração, tá? Deus não ouve murmuração, Deus ouve oração. Então fique orando. Você é boca profética de Deus nessa terra. Não boca para reclamar, para criticar. Você é boca para proferir palavras de Deus. Se a sua vida for cheia de Deus, suas palavras serão cheias de Deus também. Então libere profecia sobre essa cidade, sobre esse bairro, sobre famílias, sobre Nova Iguaçu, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil. Amém? Faça isso e você vai ver os resultados em nome de Jesus. Segundo ponto, segunda coisa que me chama a atenção nessa reunião de oração, ainda no versículo 5, é: quem é que oravam aí? Quem é? Diz o versículo de forma bem clara: a igreja. A igreja estava reunida orando. Não era uma repartição da igreja, era a igreja orando. Gente, isso é poderoso quando uma igreja ora. Uma igreja ora. Isso é poderoso, porque a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança, a igreja de Cristo. A verdadeira igreja, ela é a esperança do mundo. É a esperança do mundo. E a Bíblia já dizia: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Então quando essa igreja ora e faz uma ligação com o céu, isso é poderoso. Quando faz uma ligação com o céu, é céu na terra. Amém? É céu de Deus na terra. Isso se junta, o céu de Deus. Tudo que tem no céu está à nossa disposição.
tem no céu? Anjos do Senhor. Está à nossa disposição quando nós oramos, quando batalhamos as nossas guerras. Então, foi a igreja que estava ali reunida, tá? E a igreja se manifesta contra as forças contrárias através da intercessão, através da oração. A manifestação da igreja é através da oração. Quando estamos indignados com governos, com violências, o que nós vamos fazer? Orar, orar e orar. A nossa manifestação contrária, nosso repúdio é falar assim: ah é? Já que é assim, eu vou consultar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou colocar essa situação aí diante de Deus, eu vou colocar essa crise diante de Deus. Ah, eu vou contar para Deus o que está acontecendo. Ah, eu vou falar tudo, eu vou denunciar para Deus as coisas erradas que estão nessa terra, as coisas erradas que estão no seu casamento, as coisas erradas que estão na sua vida, meu filho. Está rebelde? Vou falar de você para Deus. Terrível é cair na mão do Deus vivo. Terrível é cair nas mãos de Deus vivo. E um verdadeiro amigo, você tem amigo? Eu tenho amigo verdadeiro, não são muitos, mas eu tenho. Mas o verdadeiro amigo te chama para a igreja, te chama para a oração, te chama para Deus. Amém? Então a igreja de Cristo, ela é a que faz a diferença neste mundo. Deus atua através da igreja que ora. Deus atua através da igreja que ora. Eu lembro uma vez que eu estava reunido para estudo bíblico numa casa. Estávamos lá no pequeno grupo da igreja para estudo bíblico, uma tarde abençoada, de muito calor, como fez hoje. Estávamos lá estudando a Bíblia. E na casa do vizinho, de repente estourou uma briga entre eles. Uma confusão, aquele barulho alto, aquelas palavras, palavrões. E eu falei: vamos parar o estudo aqui, vamos orar. E começamos a orar em voz alta e orar. De repente deu um silêncio de orar. De repente tudo cessou. Porque a igreja estava orando. Porque a igreja estava se posicionando. Porque a igreja estava invocando o céu na terra. Porque a igreja estava invocando o nome do Senhor Jesus diante daquela afronta que estava acontecendo na casa do vizinho. Ali era Satanás se manifestando. Ali era Satanás se agitando, porque do lado tinha Deus, do lado tinha a palavra de Deus, do lado tinha pessoas estudando a mensagem de Cristo. E Satanás se agita. Satanás odeia a oração, odeia povo que ora, odeia crente que ora, odeia a igreja que ora. Mas o problema é dele, vai continuar me odiando, porque nós vamos continuar orando. Você vai continuar orando, vai continuar buscando a Deus em oração. Amém? Terceiro ponto, terceira coisa que me chama a atenção nesta reunião de oração, ainda no versículo 5. Por quem eles oravam? Qual o nome do personagem? Por Pedro. Pedro era um líder, como já falei. Então essa igreja estava em batalha espiritual pelo seu líder. Essa igreja estava em batalha espiritual por alguém. A igreja, quando ora, ora por vidas. A igreja, quando ora, não ora por coisas, ora por vidas, porque é vida que importa. Nós batalhamos por vida, não somos caçadores de demônios, nós somos caçadores de almas para Jesus, por vidas. E quando a gente ora assim, as coisas se transformam, as pessoas se rendem. Por quê? Porque estamos envolvidos em uma constante luta, batalha espiritual. A Bíblia já dizia em Efésios capítulo 6, ali no versículo 12 do capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue. Existe uma luta espiritual, sabe? Existe uma batalha espiritual por mim, por sua vida, por sua família, por seus filhos, por seu casamento. Existe uma luta espiritual por sua cidade, por seu bairro. Estamos batalhando o tempo todo. E eles estavam fazendo o quê? Orando pela vida de Pedro. Estavam ali batalhando por ele. Certa vez o apóstolo Paulo fez um pedido de oração. O apóstolo Paulo. E ele falou assim: batalha comigo em oração. Luta comigo em oração. Essa expressão é muito interessante. Luta comigo. Oração também é luta. Orar também é lutar por vidas.
Através da oração, libertações acontecem. Eu costumo dizer que a oração chega primeiro que o evangelismo. Você entendeu? A oração chega primeiro, porque antes de você sair para evangelizar, você ora por aquilo. Você ora por aquele lugar que você vai. Você ora pelas pessoas que irão aparecer na sua frente para você ministrar a palavra de Deus. Quando você vai fazer uma visita, você ora antes de ir. A oração chega primeiro no lugar. A gente bombardeia um lugar com oração antes. A gente bombardeia o inimigo para ele sair em retirada antes. E assim ele funciona. Certa vez eu fui convidado para fazer uma visita a alguém que não era da igreja. Então, o irmão de alguém da igreja estava com dificuldade. Ele falou: vamos visitar a família do meu irmão. Eu falei: vamos, o que está acontecendo lá? Olha só, eles estão dizendo que eles estão vendo o espírito dentro de casa. Um espírito, um vulto dentro de casa. Eu falei: como assim? Que coisa? Eles estão vendo, todos estão vendo, até as crianças. Eu falei: então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Orar. Minha cara é coragem. Vamos orar. Levantei os irmãos e falei: ore por mim. Eu e minha esposa não queremos lá. Não posso levar muita gente comigo, mas vocês vão me cobrir de oração. Vou marcar o dia. E daqui para lá, jejum e oração. Ok? Ok. Chegou o dia. Chegando lá, aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Levei a palavra de Deus. Levei meu violão, mais arranhado do violão. Cantei louvores ao Senhor. Louvores, invocando o nome de Jesus, invocando a presença de Jesus. Jesus é santo, santo, santo. E foi o que ele louvou. Depois de abrir a palavra, ministrei a palavra, porque eles precisavam de quem? De Jesus. Eu sou um caça-fantasma. Vou chamar o caça-fantasma. Eu sou um caça-fantasma. Sou um pastor pregador, então fui pregar Jesus. Falei: vocês precisam de Jesus na vida de vocês. Estou aqui para ministrar Jesus na sua vida. É uma administração. E por último, agora eu falei: agora vamos fazer oração de guerra. Agora vamos fazer oração de guerra. Então é oração de guerra, está em nome de Jesus. Oração. Quando deu amém, um deles mesmo falou assim: você viu quando passou por aqui e foi embora? Você viu quando passou e tinha toda uma bagagem, sua mochila? Eu falei: estou entendendo, foi embora com toda a bagagem, com todo o pecado. Porque quando o diabo se manifesta assim, porque deram legado para ele, deram oportunidade para ele, né? Então ele estava simbolizando que ele estava indo com a bagagem que deram para ele. Aí eu não vi nada, mas eles falaram assim: viu quando passou por nós aqui, até arrepiado? Eu falei: então foi embora em nome de Jesus. E é verdade, me relataram que nunca mais se manifestou aquele espírito lá, tá? Nunca mais se manifestou. Eu conto isso para edificação da sua vida, conto isso para edificação da nossa fé, e fica como aprendizado se você for convidado para uma tarefa como essa. Não diga não. Ore, converse com o seu pastor e vá à luta, faça a missão, tá? De libertação, de vidas. Então eu quero dizer para vocês que estamos em constante batalha espiritual. E é através da oração que a gente vence. É através da oração que acontece a vitória na minha e na sua vida. Certa vez, querido, eu estava passando por uma batalha espiritual na igreja muito grande mesmo. Aquela batalha que do espiritual começa a mexer com o mundo físico. Eu estava assim. Chegou um momento lá, eu até pensei em desistir. Falei: não, se eu não fizer alguma coisa, eu não quero ficar aqui sozinho. Sem Deus eu não quero ficar. Então, está tendo muita afronta, está tendo muita perseguição, então vamos ver o que vai acontecer. Eu lembro um dia que lá na nossa igreja, temos um pátio muito grande assim, mas tem máquina, a gente tem que cortar, deixar sempre cortadinho. Mas tem época do ano que o mato fica muito seco. E fica do lado de um monte lá, tá? O que aconteceu? Colocaram fogo lá. O fogo que alastrou e veio para cima da igreja. Pegou na parede, expôs conduíte. Falei: meu Deus. E eu não fiquei sabendo que pegou fogo. Os vizinhos viram. Ninguém falou nada. Os irmãos da igreja, 90% moram no bairro da igreja. Viram, ninguém falou nada. Falei: que batalha é essa? Que batalha é essa? Quem descobriu que pegou fogo, que o fogo fez o que quis, já apagou sozinho depois, foi eu e minha esposa, eu e a Sandra.
quando nós chegamos lá no domingo de manhã para abrir a igreja. Porque a gente abre a igreja. Chegamos lá para abrir a igreja. Falei, gente, torrou tudo aqui, aquele mato queimado, torrou tudo. Aí eu fui lá pro meio assim, aquele lugar chorar. Aí eu abri assim o telefone, o WhatsApp, tinha um áudio de uma oração. De 3 da manhã. Só vivia ali naquela hora. 3 da manhã, uma irmã de oração. Da outra igreja que eu era, me cobrindo de oração, falando, pastor, às 3 da manhã, Deus me incomodou para orar com você. Não sei porquê, mas me incomodou. Como funcionou aquilo para mim? Funcionou como uma força dentro de mim, como uma certeza de que eu estava no caminho certo. É claro que eu estava sobre batalha espiritual, mas quem disse que seria fácil? Quem disse que não teria batalha? Quem disse que não teria resistência? Aquilo funcionou como uma confirmação. Você está no caminho certo, continua. Tanto é que estou até hoje lá. Por que eu estou dizendo isso? Não sei se você está travando luta. Não sei se a oposição está grande na tua vida. Continua fazendo a vontade de Deus. Se há vontade de Deus na sua vida, continue fazendo a vontade de Deus. Amém? Quarto ponto que me chama a atenção nesta reunião de oração, ainda no versículo 5. Sabe qual é? É a qualidade dessa oração. Aqui diz um texto bem claro assim: era uma oração incessante. Aqui me chama a atenção. Me dá um sinônimo aí de incessante. Uma oração contínua. Me ajuda aí. Oração contínua. Uma oração ininterrupta. Uma oração que não tem interrupção. É uma oração sem cessar. Esta era a oração que a igreja estava fazendo. O texto deixa claro esse detalhe, que era uma oração que tinha continuidade. Eu não sei qual foi a campanha de oração que você entrou, mas você não pode parar. Eu não sei qual foi o desafio que você travou, você não pode parar. Tem que ter uma continuidade. Eu não sei se você orou só 1 ou 2 vezes por aquilo, ou por alguém, por seus sonhos, seus planos, ou pelos seus problemas. Mas eu estou aqui para te encorajar a orar novamente. Estou aqui para te encorajar a continuar orando, porque eles estavam orando uma oração diferenciada. Falam por aí que oração é tudo igual. Por essa passagem bíblica aqui, mostra que não. Era uma oração que não tinha prazo para terminar. Não tinha prazo para terminar. Vamos ver o que vai acontecer. O desafio está lançado. Só vou parar de orar quando Deus responder. Praticamente fizeram isso. Até porque Pedro, estava tudo bem com ele, né, gente? Estava não. Ele já tinha o dia certo de morrer. Herodes estava falando assim, ó, deixa passar essa festa que está dentro da cidade aí. Não quero criar tumulto, não. Quando passar, traz ele. Ele estava preso, muito bem guardado naquela cadeia. Diz a passagem bíblica que ele estava muito bem encarcerado. Até corrente tinha na sua mão. Para quê? Se ele já estava dentro de cadeias, de grades. Mas ele já estava lá naquela situação. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, a partir de agora, sobre o resultado dessa oração. O resultado da igreja que ora. Versículo 6. Primeiro ponto aqui sobre o resultado da oração dessa igreja apaixonada por oração, que fazia uma oração contínua. Diz o versículo que quando Herodes estava para fazer o quê? Para matar, para tirá-lo da cadeia e falar assim, vamos pôr em praça pública e matar. Quando Herodes estava por fazer, ou seja, o livramento veio na última hora. O livramento veio no apagar das luzes. O que eu aprendo aqui? Não desista. Ah não, já é 31 de dezembro de 2023, Deus não me abençoou. Aí o ano ainda não acabou. Continue orando, continue crendo. Se isso acontecer com você, espere até a meia-noite de dezembro de 2023, porque se ele te prometeu, ele vai cumprir. Então aqui eu aprendo que Deus deu um livramento a Pedro na última hora, quando Herodes já estava se posicionando. E a igreja continuava orando. Se você tiver que orar a noite inteira, faça isso.
Faça isso. Seja fiel à sua campanha de oração, à sua corrente de oração. Seja fiel ao propósito que você estabeleceu com Deus. Mantenha uma fé inabalável. Tem muita gente que abandona, deixa no meio do caminho a missão. Tem muita gente que não aguenta uma pressão. É só o inimigo fazer cara feia. Você tem medo de cara feia? O inimigo vai fazer muitas caras feias também para você, porque nós precisamos aborrecê-lo mais. Estamos agradando muito. Precisamos aborrecê-lo com a nossa fidelidade a Deus. Aleluia. Fidelidade aos nossos princípios. Precisamos manter a nossa fé inabalável. Manter a nossa posição diante de Deus. Tem gente abandonando o seu posto com muita facilidade. Tem gente com medo da cara feia de Satanás. Mas eu quero dizer, mantenha a sua posição diante de Deus. Não ceda à pressão. Deus, de repente, está te provando. E a provação é diferente de tentação. Tentação veio para te reprovar, para acabar com você. Tentação. Mas provação não. Veio para te aprovar. O gigante só existe para te promover. O gigante ele só existe na tua vida para te promover, para te deixar com um troféu maior ainda. Se a luta é muito grande, a vitória também é muito grande. Normalmente, próximo de você ser abençoado por Deus, você vive grandes batalhas. Por que Deus faz assim? Porque Ele tem teus meios, porque Ele tem teus princípios. Porque Ele quer te fazer um vencedor. Por isso Deus faz assim. Então mantenha a sua posição na igreja. Mantenha a sua posição de vida de oração. Pastor, eu não sei orar. É simples. Ore com o coração. Não precisa de palavras de efeito, não. Só abre o teu coração e fala. Conversa com o papai, com o Senhor, como você conversa com alguém que você ama. Fale a verdade. Jogue limpo com Deus. Fala assim, sou fraco mesmo. Não estou suportando a tentação. E a Bíblia diz para orar sobre isso. Fala, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, através da oração, você pede ao Senhor também para te livrar da tentação, para você resistir também à pressão deste mundo. Então, você precisa entender que o livramento pode acontecer no apagar das luzes da sua vida, e você precisa continuar posicionado. Pare de ficar murmurando, pare de ficar deixando o inimigo semear na sua mente, semear dúvida sobre a sua fé, sobre a sua igreja. Continue mantendo a sua vida de oração até Deus responder sim ou não para você. Porque o não de Deus também é bom, sabia? Deus sabe de todas as coisas. Se você merece, se você suporta receber aquela bênção e manter a sua vida diante do altar do Senhor. Porque tem gente que é muito abençoado com o patrimônio. A primeira coisa que faz é não ter mais tempo para a igreja. Então, Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos. Então, continue orando e mantenha a sua fidelidade. Mantenha a sua vida de oração em dia com Deus. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você entrou num desafio, numa campanha de jejum e oração? Está precisando renovar. Está precisando continuar. Está precisando intensificar. Pastor, semana passada a nossa igreja orou 15 dias. Dobre agora. Está precisando intensificar mais. Precisamos avançar no nível espiritual. Nosso nível espiritual precisa aumentar diante de Deus. Nível é relacionamento com Deus. Precisa se estreitar mais com Deus. Amém, igreja? Segundo ponto aqui sobre esse resultado desta oração que aquela igreja fazia. É que a providência foi sobrenatural. A providência não foi natural. Foi algo acima do natural. Pedro estava muito bem encarcerado. Ameaças de morte rondavam a sua vida. Já tinha a sentença decretada.
E aí a providência foi algo divino da parte de Deus. Não fique tentando descobrir como Deus vai fazer para me abençoar, para me dar um livramento. Não fique tentando ensinar Deus como fazer. Somente descanse no Senhor. Não fica assim, como é que Ele vai dar um escape agora? Porque está difícil. O mar vermelho está ali. O faraó está vindo atrás. O que Deus vai fazer? Não fique tentando adivinhar isso. Não fique tentando ensinar Deus como fazer. Porque Deus sabe como fazer. Ele é especialista em responder na última hora. Inclusive é assim que Deus ama fazer. Não é responder de primeira. Deus ama responder na última hora. Deus ama responder de forma poderosa e especial. Porque o que você pode fazer, Deus deixa você fazer. Senão não seria sobrenatural. A posição que você precisa tomar diante, deixa eu te falar aqui, o que você precisa tomar de posição diante de alguém, você que vai tomar. Se você precisa chamar alguém para uma conversa séria, você que vai fazer. Não é Deus que vai descer e chamar alguém na responsabilidade. Dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, entre os seus filhos, relacionamento pais e filhos, entre amigos. A posição, o que você precisa fazer, que você pode, humanamente falando, você vai fazer. Mas o que é da parte de Deus? Aquilo que você sabe, só Deus pode intervir, Ele vai fazer. Eu não tenho sombra de dúvida sobre o que eu estou pregando e falando. Deus irá fazer na sua vida. Aleluia. E não falo aqui só de bênção material, principalmente espiritual. Está em primeiro lugar. Ele vai fazer. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas sobre o que Deus tem possibilidade ou não. Nosso Deus é o Deus do impossível. O problema é que nós queremos criar métodos para Ele. O problema é que nós queremos adivinhar como é que Ele vai fazer. Qual material que Ele vai usar? Deixa Deus fazer da forma sobrenatural, que vai deixar todo mundo admirar, que vai deixar todo mundo espantar. Porque Deus ama fazer dessa forma também. Porque quem leva o crédito na resposta de oração é Deus. Tem que ser Deus. Não pode ser o líder da oração, não pode ser o pastor da igreja. Quem leva o crédito da oração é Deus. É o único ministério que quem leva o crédito é Deus, sabia disso? Os outros não. Se o músico subir ali, fizer o acorde, não vai sair o som. Então ele leva o crédito porque ele foi lá e tocou. Não é isso? É verdade? Mas na oração não. Você ora e é Deus que vai fazer. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Amém? Quando oramos, Deus trabalha. E a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Você espera em Deus? Amém. Deus trabalha. Isaías 64, versículo 4. Nunca se ouviu, nunca se viu Deus que trabalha por aquele que Deus espera. Então eu espero no Senhor. Você aguarda no Senhor? Aguarde com paciência no Senhor. Salmo 40. Então a providência é divina na sua vida. É especial para você. Sabe para que isso? Para que todos saibam que há Deus em Israel. Para que todos saibam que há Deus na sua igreja. Para que todos saibam que há Deus na sua vida. Então às vezes você vai passar por uma situação complicada que você acha que já está tudo perdido, só para no final Deus falar, tá vendo? Para que todos possam dizer assim, tem Deus na vida dessa pessoa. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Toda honra, toda glória a Deus. E o terceiro ponto sobre o resultado da oração é que este livramento teve uma intervenção de um anjo. Está no versículo 11 do capítulo 12. Teve uma intervenção de um anjo. Diz assim o versículo: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Se Deus quiser usar um anjo para te dar livramento, Ele vai usar.
inclusive nos dias de hoje. Deus faz da sua forma. Se tiver que usar essa ferramenta, Ele vai usar. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma missão lá na região dos Lagos, eu e minha esposa. Lá pro lado de Maricá, Cordeirinho, ali, perto da praia, aquela região. E ali uma cidadezinha, um bairro pequeno, todo mundo se conhece. Estava ali pastoreando uma congregação. Eu lembro que uma irmã da nossa igreja falou: pastor, tem uma experiência interessante para contar. O meu filho, que está sendo criado aqui, passou mal lá na rua, desmaiou lá. Uma pessoa trouxe ele aqui, são salvo aqui. Mas eu queria agradecer. Mas eu não sei quem é essa pessoa. Mora aqui há anos, aqui conhece todo mundo, pastor. Mas quem trouxe meu filho, são salvo, tirou lá da estrada e deixou aqui na nossa casa, aqui, meu filho desacordado, não sei quem foi, pastor. Não sei quem foi, pastor. Eu sei que meu filho, essa pessoa deixou meu filho aqui. Se o Senhor tiver que liberar um dos anjos dele para te socorrer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, nessa luta espiritual de vida que temos, nós temos Deus e seus anjos. Amém? Deus e os seus anjos. Quarto ponto sobre o resultado dessa igreja que ora. Está no versículo 12. A igreja viu o resultado da oração que ela estava fazendo. A igreja sempre vê o resultado da sua oração. Pedro foi liberto, não foi? Sabe o que ele fez? Ele foi lá, naquele momento, para a casa onde estava acontecendo a oração. Ele foi lá, bateu na porta. A igreja tomou um susto. Que voz é essa? É de Pedro. Alguém falou: é Pedro, está aí fora. Pedro está aí fora. Ele está livre. Eu aprendo aqui que a igreja sempre vê o resultado da sua oração. Mas cedo ou mais tarde, ela vê o resultado da sua oração. Por vida, por salvação, por pessoas, por bênção. Ela sempre vê o resultado, a resposta de Deus. Porque o nosso Deus fala, sabia? Mas você ouve? O nosso Deus fala. Você ora, você fala com Ele. Você tem que parar um pouquinho para ouvir também. O nosso Deus fala. O nosso Deus responde às nossas orações. O nosso Deus não nos deixa de qualquer maneira. Ele fala conosco. Ele se relaciona conosco. Ele interage conosco. Quando eu cheguei na Igreja Batista Luz, que fica ali perto da Unip, foi a igreja que me enviou para a igreja que eu estou agora. Então, quando eu fiquei lá como pastor do ministério de oração, ministério de intercessão, por um bom tempo ali, o pastor me chamou no gabinete e falou: pastor Sérgio, vou te dar uma apostila de intercessão para você trabalhar aqui para a igreja, liderar esse ministério. Eu falei: amém. Recebi aquela apostila, tinha lá várias instruções, uma apostila que ele mesmo escreveu. E eu percebi que lá no meio tinha 10 pedidos de oração que ele fez. 10 pedidos de oração. E nós, ao longo dos anos que nós fomos ficando ali, a gente foi orando por aqueles pedidos de oração. Colocando em prática um ministério de oração. A gente cuidava de toda a vida de oração da igreja, uma igreja muito grande, de mais de 1000 pessoas. A gente ia cuidando daquele ministério e também orando por aqueles pedidos de oração. Depois que eu saí de lá, que eu fui assumir o ministério ali no Parque das Palmeiras, eu peguei a apostila de oração para dar uma olhada. Falei: vou botar em prática aqui também. É o que nós estávamos fazendo lá. Aí cheguei na parte dos pedidos de oração. Eu me surpreendi que todos os pedidos de oração Deus realizou. Para a glória de Deus. Eu não sei nem se o pastor que escreveu, que fez, lembra disso. E eu só fui lembrar porque eu fui reler. Inclusive o último pedido, o último mesmo, só foi se realizar quando eu não estava mais lá. Porque eu fiquei sabendo. Eu ainda mantenho um cordão umbilical com eles ainda. Ele mexe com lá. Ontem eu preguei lá. Ontem mesmo preguei lá. Ainda mantenho ainda, tipo minha igreja mãe. Aí eu fui olhar. Sabe qual é o pedido de oração? Eu estava já na outra igreja pastoreando e fiquei sabendo. Porque meu filho está continuando lá. E a minha filha também. A gente continua nessa igreja. Aí foi no estacionamento, eles queriam refazer o teto, né?
telhado. Primeiro fazer o telhado, porque estava muito ruim. E ele colocou como motivo de oração, porque as coisas são caras. E Deus realizou. Estava na outra igreja e ele estava lá realizando esse trabalho, esse serviço. E foi motivo de oração por anos. Por anos. O que eu quero dizer com isso? A igreja sempre vê o resultado das suas orações. O que eu preciso fazer? Orar. Orar. E orar. É como um incenso que a gente não, né? Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, o incenso representava as orações, que era sempre usado, sempre aceso no fogo, acendia aquele incenso dentro do tabernáculo. Aqui é uma outra ministração que eu tenho sobre oração, comparando com o incenso do tabernáculo, pegando só uma carona nela. A gente tem que estar sempre orando e orando como um incenso que era sempre aceso no tabernáculo de Moisés. Porque é assim que Deus pede. Deus pede isso. Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e respondeste. Ali não está dizendo assim, ó, se você quiser clamar, não diz, clama-me, Deus puxa para ele, mata no peito. Fala, clama a mim. Está orando, clamando a quem? Está recorrendo a quem? Recorra a Deus. Ele fala, clama a mim. E sabe o que significa clamor? A palavra clamor, se fazer ouvir. Clamar é diferente de só orar, é se fazer ouvir. E você não clama toda hora. Você clama quando você está com o coração muito apertado. Você sabe que só Deus pode te dar livramento. Aleluia. Maravilha. Uma das irmãs de oração dessa igreja batista, Luz, um dia me relatou o que aconteceu com ela. Ela estava tão angustiada e queria falar com Deus, queria orar, queria falar. Ela foi lá para o novo shopping, né, no Nova Iguaçu. Aquele estacionamento lá atrás, grandão. Uma tardezinha, não tinha ninguém. Lá começou a bradar lá. Só falar com Deus, o que está acontecendo na vida dela. Falou que foi de renovada. O clamor te renova. O clamor te renova. Você bota para fora tudo, você fala com Deus. Deus, eu não aguento mais, Deus. Eu não suporto essa situação na minha vida, Deus. Olha o que está acontecendo, Deus. Clamor é se fazer ouvir. Você quer chamar a atenção de Deus. Faz isso também. Faz isso com a sua vida. Último ponto da palavra. O resultado do livramento foi que ampliou os horizontes do ministério de Pedro. Ele recebeu aquele livramento, ficou livre, foi lá para aquela casa onde a igreja estava reunida, porque o texto deixa claro que a igreja estava reunida e orava. O que eu aprendo aqui? Que a igreja estava no mesmo propósito, na mesma visão. Não pode ter divisão, é na mesma visão, no mesmo propósito. E aí os horizontes do ministério de Pedro se abriram depois desse livramento, deste milagre de Deus. Tanto é que em Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 14, é mencionado, Paulo menciona em Gálatas. É possível então que ele passou por essa cidade. Ali é mencionado como Cefas. Cefas é o outro nome de Pedro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, também menciona Pedro. Já em Corinto, ó, a igreja que estava em Corinto. Ainda em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22, menciona Cefas, que é Pedro. Então os horizontes do ministério missionário dele se abriram. Os horizontes vão se abrir para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família, para o seu ministério. Acontecerá um grande avivamento se você ora, porque todo avivamento é precedido de oração. Todo avivamento é precedido de oração. A história do cristianismo está aí para mostrar isso. John Wesley trouxe um grande avivamento através do Espírito Santo para a Inglaterra. Ali no século 17 ou 18, ele orava antes.
E um grande avivamento bateu na sua vida e ele ajudou a liderar esse reavivamento na Inglaterra. Agostinho, muito conhecido pelos irmãos que estudam teologia. O avivamento chegou na vida dele, ou a conversão chegou na vida dele porque a sua mãe, chamada Mônica, orava sempre por ele. E aí um belo dia, ele angustiado, até porque tinha uma vida terrível, podre. Ele tinha essa vida. Um belo dia ele foi incomodado pelo Espírito Santo, ele estava na casa de um amigo. E do lado uma criança gritou: toma e lê, toma e lê. Ele pegou Romanos capítulo 1, versículo 13 e foi ler. Para quê? Se converteu. Se converteu. Através da oração, Deus tocou no coração daquele homem, que se tornou um dos maiores expoentes dos pais da igreja daquela época. Referência até hoje, para quem estuda teologia nos seminários acadêmicos, você se depara com Aurélio Agostinho. Quem foi esse homem? É fruto de oração. Então todo o avivamento é precedido de oração. Então temos que orar. Definitivamente não tem outro jeito. Vamos orar? Posso orar com vocês? Amém. Opa! Então te convido a ficar em pé. Convido o Ministério de Louvor a guerrear comigo e vamos que vamos. Pode ser assim, pastor? Então vamos batalhar. Com vontade de guerrear com vocês. Então vamos juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Essa vida de Deus. Amém? Só te peço uma coisa. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração nesse momento. Não deixa a angústia, a tristeza, não. Você veio aqui hoje, veio no lugar certo, veio na casa de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, sabe o que está acontecendo com você? O Espírito Santo quer mudar a tua história, a sua situação. E a gente vai pedir ao Espírito Santo a direção desta oração. Amém? Oh,
Só Deus pode fazer. Só Deus pode abrir porta. Só Deus pode intervir. Tá bom? Vamos combinar assim? Se for coisa que você pode fazer, não vem não. Mas tem uma coisa você na sua vida e você sabe que só Deus. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Aí eu quero dizer que eu passo de pé. Por que aqui na frente eu poderia orar você aí? Mas ele chama o passo de fé. Você fez uma caminhada de fé até aqui. Pode chegar para cá, pode chegar para lá. Isso, para dar para todo mundo. Isso. Isso aí. Certo? Então vamos entrar em luta espiritual pela vida de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, auxiliado pelo teu Espírito Santo, auxiliado pelo teu Espírito Santo, nós abrimos esta oração. Nós colocamos diante do Senhor cada vida, de uma ponta a outra. Nós colocamos diante do Senhor cada vida, de uma ponta a outra. Nós te apresentamos cada nome, cada situação que os meus irmãos estão vivendo, cada circunstância que meus irmãos estão passando. As lutas são grandes, as batalhas são grandes, Senhor. Mas eu te apresento cada coração aqui. Se tem coração triste, desapontado, amargurado, se tem coração que foi magoado, Senhor, se tem coração que foi magoado pelas circunstâncias da vida, se tem alma abatida aqui, elas não vão continuar abatidas. Elas não vão continuar deprimidas. Elas não vão continuar encarceradas. Porque, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está abrindo as cadeias espirituais. Eu tenho certeza que o Senhor está abrindo as cadeias espirituais. Senhor, eu te peço, para cada irmão que está aqui, que o Senhor libere uma bênção espiritual sobre a vida de cada um. Que o Senhor libere, Senhor, a justiça sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor libere a justiça sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor libere a justiça sobre a vida dos meus irmãos. Se os meus irmãos vivem momentos de injustiça, momentos de discórdia, perseguição, que o Senhor possa dar um livramento, um escape, em nome de Jesus. Se tem pessoas aqui, Senhor, almejando um trabalho, almejando um concurso público, almejando um emprego, passando situação financeira complicada, inclusive isso está deixando essa pessoa triste, eu te peço misericórdia, eu te peço compaixão, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos espirituais e materiais sobre os irmãos. Se tem irmãos aqui com a causa presa na justiça, que o Senhor possa desatar esse nó. Hoje é noite de libertação, que o Senhor possa desatar todo o nó da vida dos meus irmãos, na área da justiça, na área do relacionamento, na área das emoções, que o Senhor possa trabalhar as emoções dos meus irmãos, que eles possam ser governados por Ti, Espírito Santo, não pelas suas emoções, não pelas tristezas, não pelas frustrações da vida, mas que o Senhor possa liberar agora, possa liberar a unção que despedaça todo jugo, toda acusação contra vocês cai por terra agora. Todo reino espiritual maligno contra vocês que cai por terra agora. Todo inimigo espiritual que peleja contra vocês, que sai da vida de vocês agora, em nome de Jesus. Sejam livres agora para servir ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus que eu tanto amo. Obrigado, meu grande amigo, pastor Tarcísio. Deus abençoe você, sua família e todo o seu ministério e toda a igreja de visitantes e agregados que estão aqui. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Prazer em conhecê-los. Amém. Glórias a Deus. Maravilha do céu. Estamos alimentados? Amém? Olha como Deus falou nessa noite, né? Confirmando algumas coisas que disse pela manhã, o Espírito do Senhor agindo aqui nesse momento. E nós glorificamos a Deus pela nossa segunda conferência, né? Sobre a oração. Ainda de pé, eu gostaria de receber aqui, com muita alegria, satisfação, né, nossa irmã Luana e seu esposo Rodrigo. Onde é que estão? Estão ali. Amém. A igreja quer recebê-los como bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E voltem sempre, viu? É um prazer tê-los aqui conosco. As portas dessa igreja sempre estarão abertas para vocês. Amém? O Senhor nos ama muito. Glória a Deus. A irmã Jane está aqui, mas eu não considero a irmã Jane visitante. Eu não olho para você, irmã Jane. Não considero de coração. Não considero visitante, né? Mas a irmã Jane está aqui nos visitando mais uma vez. Amém? Os irmãos querem receber a irmã Jane como bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E você já está voltando sempre. Então, por isso que eu não considero visitante. Amém? Glórias a Deus. Maravilha do céu. Nós vamos orar nesse momento, encerrando essa conferência. Amém? Amanhã de manhã nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Cadê a professora? Professora Veranda com as crianças. Queria saber dela a confirmação se vai ter aula de língua portuguesa. Confirmado? Então amanhã, 8 horas da manhã, aula de língua portuguesa, para quem quiser. Amém, queridos? 9 horas é a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos passando aqui o seminário, pastor. Amém? Amanhã iniciamos a Bibliologia, doutrina, né, o estudo da Bíblia. Então, nós terminamos a teologia bíblica, né? Estudamos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, não, até Judas, não é isso? E entramos agora em teologia sistemática, começamos amanhã bibliologia. Se você quer estudar a palavra de Deus, venha de graça, não paga nada, e o Senhor certamente vai estar te abençoando. Amém? À noite, 5 horas da tarde, é a nossa conferência, né, de encerramento dessa série de conferências sobre o poder da oração. Vai estar aqui conosco um pastor amigo também, né, o pastor Anderson, os irmãos já conhecem, e vai ser uma bênção. Amém? Agora, uma coisa que eu não sabia, mas você tinha comentado comigo lá no nosso dia, 2010, 2011, né, que você estava recebendo o ministério de oração. E eu estava orando por essa conferência de oração, eu falei, Senhor, quem eu vou chamar? Aí veio aquela conversa lá em 2010, 2011, falei, pastor Sérgio Carreiro trabalha no ministério de oração. Já trabalhou, né? Mas para mim ainda está trabalhando no ministério de oração. Falei, quem trabalha com oração é o observo da conferência de oração. Amém? E o Senhor foi e trouxe o irmão aqui. Somos muito gratos, muito obrigado, viu, pastor Sérgio, né? Muito obrigado também à sua esposa, né? Sem a sua esposa, certamente, é o parte do ministério, né? Muito obrigado a vocês, de coração. Nós vamos orar então, encerrando. Muito obrigado a todos os irmãos que compareceram. Amanhã, 8 horas, língua portuguesa, 9 horas, EBD, e à noite, à tarde, 5 horas da tarde, nosso culto de encerramento. Amém? Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite tão abençoada, Pai, por essa palavra tão maravilhosa. Estamos alimentados, ó Deus, e estamos instruídos pelo Senhor nesse ministério da oração. Pai,
nós te louvamos. Agora, leva-nos em paz, fica conosco, Pai. O culto não termina, a reunião está terminando, mas o culto continua, Pai. Nós continuamos te adorando sempre. Ó Pai amado, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que nos visitam, que possam voltar para ouvir mais a tua palavra e assim aprender do Senhor. Pai, fica conosco, nos concede uma noite de bênção, um sono reparador, e amanhã estejamos aqui cedo para a nossa aulinha de aula de língua portuguesa, de Bíblia. Que o Senhor nos alimente ainda mais, porque precisamos de Ti, Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam a Deus e com Ele falam e a Ele ouvem, e que todos esses digam amém. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. A oração, para lá, a oração, a alegria do Senhor é a nossa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Beijo no teu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus.